past perfect é usado para expressar a primeira de duas ações ocorrida em ocasiões diferentes, ambas no passado. Ou seja, para que você possa entender, aconteceram duas coisas no passado. Você vai relatar a primeira. Por exemplo, quando eu cheguei no aeroporto, o avião já tinha decolado. Cheguei no aeroporto foi um passado, o avião ter decolado foi outra coisa no passado. Então, duas coisas no passado. Só que você vai relatar que você tinha, quando eu tinha chegado no aeroporto, o avião já tinha decolado. Todas as vezes que você for indicar algo que aconteceu, você vai usar o past perfect. Quando você for indicar algo que aconteceu depois, por mais que esteja no passado, mas aconteceu depois, aí você vai usar o verbo no simple past. Preste atenção. Você vai usar no past perfect quando algo aconteceu antes. E quando algo aconteceu depois, dentro do passado, não se esqueça que tem que ser dentro do passado, aí você vai usar o simple past, tá? Então agora, né, vou passar para vocês a estrutura gramatical do past perfect. Ou seja, a estrutura ou structure é da seguinte maneira: subject plus head past participle of many verb. Tradução: sujeito, eu, que é I, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, it, usado para coisas, animais ou objeto, we, que somos nós, you, no plural, vocês, they, eles ou elas. O passado, depois o passado particípio do verbo principal. Você vai ter o verbo do que você quer falar, e você vai colocar aquele verbo no passado particípio. Agora tem um detalhe: se o verbo for um verbo regular, você só vai acrescentar o ed, que é o que a gente vai ver nas formas que estão vindo na frente, que eu vou estar ensinando para vocês. Você só acrescenta o ed. Mas se ele for irregular, você precisa ter a tabela dos verbos irregulares, que são mais ou menos 98 verbos irregulares. Infelizmente ou felizmente, você tem que decorar todos eles para você poder passar corretamente o passado particípio, certo? Então, a forma afirmativa ou affirmative form tem a seguinte estrutura. Vem I had studied. Eu tinha estudado. You had studied. Você tinha estudado. He had studied. Ele tinha estudado. She had studied. Ela tinha estudado. It had studied. Ele ou ela tinha estudado. Novamente, para coisas, um animal ou um objeto. Aí você vai usar o it, tá certo? We had studied. Nós tínhamos estudado. You had studied. Vocês tinham estudado. They had studied. Eles ou elas tinham estudado. Então aqui é a forma afirmativa, onde você está afirmando no passado perfeito. Past perfect, as coisas que se dizer lá no começo, significa o passado perfeito, tá certo? Passado perfeito, past perfect. Não se esqueça, ok? Já, né,
Agora, a forma negativa, ou negative form, você vai acrescentar, para negar, você vai acrescentar o not. Nós iremos ver duas formas da negativa. A forma normal e a forma abreviada, certo? A forma normal, onde você vai acrescentar o not, você só vai dizer ou escrever, não sei, vai depender de que habilidade você for escrever ou que você for usar, desculpa, ler ou escrever ou falar, você vai dizer I had not studied. Eu não tinha estudado. You had not studied. Você não tinha estudado. He had not studied. Ele não tinha estudado. She had not studied. Ela não tinha estudado. It had not studied. Ele ou ela não tinha estudado. We hadn't studied. Nós não tínhamos estudado. Então, ó, hadn't é a forma abreviada de had not. Você vai botar R-A-D-N apóstrofo T, abreviou. E o had studied, vocês não tinham estudado. They hadn't studied. Eles ou elas não tinham, né, estudado. Isso aqui é a forma negativa. Já na forma interrogativa, presta atenção o que é que vai acontecer na forma interrogativa. Na forma interrogativa, você vai trocar o primeiro ponto. Ou seja, primeiro está o sujeito, segundo está had. Aí o que é que vai acontecer? Você vai inverter o sujeito com o had, que é o past perfect. E não pode se esquecer de colocar a interrogação. Então vai ficar assim: had I studied? Ou seja, eu tinha estudado. Had you studied? Você tinha estudado, né? Had he studied? Ele tinha estudado. Had she studied? Ela tinha estudado. Had it studied? Ele ou ela tinha estudado. Had we studied? Nós tínhamos estudado. Had you studied? Vocês tinham estudado. Had we, desculpa. Had they studied? Eles ou elas tinham estudado.